Estamos aqui nos estúdios da Agência Ômega, no DigoCast, e nessa rápida visita por Amambai, eu tenho a satisfação de trazer aqui aos nossos estúdios o deputado estadual Paulo Correia, no nosso programa de número 8, que segundo ele é o quê? Meu número da sorte. Seja bem-vindo, Paulo Correia, aos estúdios da Agência Ômega, seja bem-vindo ao DigoCast. Tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação. Eu queria agradecer você, abrir essa possibilidade da gente estar falando aqui no DigoCast e falando alguma coisa que fosse interessante a partir do momento em que a gente tem um orgulho muito grande de representar a nossa querida Amambai na Assembleia Legislativa como deputado estadual mais votado nas últimas eleições, graças aos votos de Amambai, graças ao empenho e ao trabalho do meu amigo Dr. Bandeira e dos vereadores, todos que me apoiaram. Então, a gente fica muito feliz de poder voltar, ouvir a população e construir com o governo as demandas a partir desse momento que a gente ouve que a Amambai quer. Bacana. Paulo, preciso te chamar de deputado ou pode chamar de Paulo? Pode Paulo mesmo. Paulo, é o seguinte, todo mundo conhece o Paulo, deputado, conhece o Paulo das redes sociais, mas eu queria ouvir quem é o Paulo pelo Paulo. Quem legal. É o Paulo Correia? Então, eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa, que sou filho de 2 nordestinos. Meu pai era de Pernambuco, minha mãe era do Ceará. Moravam a 220 quilômetros um do outro, mas se conheceram em Campo Grande, cara. Então, a gente tem aí uma história. Meu pai tinha 12 irmãos, minha mãe tinha 7 irmãos. Então, são sempre famílias muito grandes. A minha parte Araújo é da minha mãe e Correia é do meu pai. Então, estudei em colégio de padre a vida inteira, no Colégio Salesiano Dom Bosco, em Campo Grande. Posteriormente, fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade, porque não tinha... Era o primeiro ano de engenharia em Mato Grosso do Sul. E eu fiz o vestibular e passei em 2 universidades. Eu tinha 2 opções, uma em São Paulo e uma lá no Rio de Janeiro. Resolvi fazer no Rio de Janeiro. Tive bastante sorte. No 5º dia que estava no Rio de Janeiro, consegui um emprego já para poder ajudar a pagar os meus estudos, né? E daí para frente a gente só progrediu. E depois voltei para Mato Grosso do Sul, me casei e consegui também ir para o governo do estado com o Pedro Pedrocian. Coordenei a campanha dele em 1989 para 90. Uma campanha em que o Pedro Pedrocian sai para governador e contra uma figura emblemática aqui da nossa fronteira, que era o Gandhi Jamil, com a vice Celina Jalad. Então, construímos, eu fui o coordenador da campanha e conseguimos vencer. O Dr. Pedro fez um brilhante governo. Eu fui secretário de habitação na época, com 33 anos de idade. E aí ele me chamou para ser deputado e aí de lá para cá eu estou nessa. E acho que eu gostei. E acho que a população até agora tem aprovado. Sou o 2º deputado mais votado dessa última eleição. Cheguei dentro da Assembleia, ocupei todos os cargos dentro da Assembleia de direção. Fui primeiro secretário já em 2011, 2012. Depois fui presidente durante 4 anos, então eleição e reeleição para presidente. E agora sou primeiro secretário novamente com o presidente, o deputado Gerson Claro. Então, o seu primeiro cargo eletivo ele foi direto para deputado? Foi direto para deputado. Eu fiquei primeiro suplente, cara. Fiquei 2 anos primeiro suplente. Eu digo que eu tive que ir lá para Corumbá, morar em Corumbá para eleger o Éder Brambila, que era deputado. Senão eu não pegava a vaga dele. Então, é uma experiência também interessante, porque eu acho que você repensa muita coisa a partir do momento em que a gente tem a humildade para exercer o cargo, que quem põe a mão na minha cabeça e quem me dá o mandato é Deus. Então, eu sou temente a Deus, eu sou católico e sou cristão. Então, a gente fica também em uma situação... primeiro suplente, fiquei 2 anos fora. Trabalhei, tal, construí, fui lá para Corumbá, elegi o Éder Brambila e depois assumi a vaga dele. Legal. Quantos mandatos o senhor tem, Paulo? Então, agora nós estamos no 8º.
É um número legal, né? É um número legal. Legal, Número é um 8. número legal. Número 8. Um bom tempinho já. Já. Paulo, assim, 8 mandatos não é para qualquer um. Né? Você sabe que permanecer na política, ainda mais nesses tempos que vivemos, né, não é para qualquer pessoa. Vejo aí, acompanho seu trabalho, né, e vejo que você é um deputado que você olha para cada município. Né? Você não é uma pessoa que você não é uma padrinha, você trabalha com todo mundo. Acho isso muito legal dentro da política. Uma pessoa que consegue ver todos os municípios de uma mesma forma e consegue ajudar todo mundo, né? Todos os prefeitos aí. Acho isso muito bacana, viu? Eu entendo uma coisa que eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Né? Eu venho de uma escola em que a gente considera o grupo político uma coisa muitíssimo importante. Né? Eu trabalho sempre com amigos. Não sei se você percebeu isso, Digão. A gente veio aqui, construiu, sempre na amizade, sempre com muita humildade. Eu não tenho nenhum inimigo, graças a Deus. A hora que terminar esse mandato, 32 anos, né? Não tenho inimigo. Eu tenho adversário político, que é normal. Durante a eleição a gente guerreia mesmo e a gente é preparado para isso. Eu fui treinado, eu entrei na política fazendo uma coordenação de uma campanha para governador. Então, a gente meio que conhece. Então, eu digo assim, eu faço política com amigos. Faço questão de ter amigo em política, porque é uma coisa que pode ser duradoura, mas pode ser passageiro também. E a gente, quando você está com seus amigos, quando você está com o seu grupo político, você tem o respeito, inclusive, dos adversários. Bacana. Então, acho que isso é uma coisa que é uma marca nossa. Legal. E falando em política, campanha, tem uma campanha que foi marcante para você, que foi emocionante, assim, que te deixou, que te marcou? Olha, tem várias, né? Eu tenho aí 8 para contar para você. Mas Mas uma que te marcou mesmo, que foi emocionante, porque cada eleição é uma eleição. Né? Isso aí não tem. É um tipo. É uma emoção a cada eleição. Mas tem alguma que te marcou? Marcou muito essa última eleição. Se você me permite dizer, o que a gente fez tudo tecnicamente. Muito interessante. Sobre batuta, sobre regência do nosso grande maestro, que foi o Reinaldo Azambuja, nós conseguimos perceber o que a população queria. E a população queria um técnico, e aí nós fizemos pesquisas qualitativas que nos mostravam claramente isso. Não queria o político tradicional. Tanto é que vários políticos tradicionais ficaram no primeiro turno. Né? Os que ficaram para o segundo turno foram políticos que efetivamente estavam começando. E aí, o que a gente viu, construindo em cima disso, que venceu a competência. Então, assim, é uma eleição que foi brigada, suada, doída, mas que o nosso candidato era muito preparado. Então, do ponto de vista técnico e para o crescimento do nosso Estado, eu tenho certeza do que a gente fez. Então, foi uma eleição da certeza, do certo, não apostar em gente que a gente não conhecia, não apostar no duvidoso, né? E que a gente pegou um camarada que começou com 2%, cara. Você lembra isso? Eu lembro. Lá atrás. Com e 2%. Que se valeu do grupo de amigos, e aí cada um de nós que compõe esse quadro de amigos do Eduardo Riedel, nosso governador, em cada município, em cada bairro, em cada cidade, a gente foi construindo uma grande rede e funcionou. E é legal quando a gente vê funcionar. É uma coisa que o nosso candidato era muito bom. Não, eu lembro que a primeira vez que eu conheci o Riedel pessoalmente, eu gravei ele no estacionamento da prefeitura. Foi um evento de lançamento de alguma obra aqui em Amambai, eu realmente não recordo, né? E, cara, uma pessoa humilde, tranquila, que te trata super bem. Porque você sabe, tem pessoas que vêm, aquela exigência, eu não quero gravar assim, não quero isso. Cara, colocou o microfone, falou, uma tranquilidade, sabe? Tratando todo mundo bem. Acho que isso é primordial em tudo, né? Uma educação, uma finesse. Acho que é fundamental. Sabe? Acho que educação e carinho com a população, senão o cara não pode ser candidato, né? Justamente. Acho que é uma coisa básica, né? Quer dizer, se não souber tratar o povo, acho que está fora do jogo. E as nossas parcerias com a Amambai, deputado, como que estão? Então, legais. O Bandeira goza de um respeito muito grande
dentro do meu partido, do PSDB, tanto com o ex-governador Reinaldo Azambuja, que hoje é presidente do PSDB estadual, quanto com todas as lideranças do PSDB e com o atual governador, o Eduardo Riedel. Eu tenho Bandeira em alta consideração. O Eduardo Riedel veio várias vezes aqui fazer agenda comigo em Amambai, você se lembra? Sim. Agendas técnicas como secretário de governo, representando o governador Reinaldo. Então, assim, o que a gente sente é que a classe política tem um respeito muito grande pelo trabalho do Dr. Bandeira. Isso é ponto de partida número 1 para você conseguir as coisas. Bandeira é uma pessoa muito educada, é referência na saúde do Mato Grosso do Sul, conseguiu que Amambai fosse colocado no mapa da saúde do Mato Grosso do Sul, e aí se deve ao grande trabalho que o Bandeira fez aqui. E ele não seria ninguém se ele não tivesse os vereadores que apoiam ele. Então, a gente sabe que o executivo não existe se não tiver um legislativo atuante, se não tiver um legislativo forte. E aí o Bandeira sempre, como a gente diz, né, deixou as lideranças trabalharem. E isso é uma coisa muito legal, né? E cada um na sua, cada um com sua fatia de mercado, cada um com seu voto já distritalizado, com certeza, né? Tem gente que pinga voto em tudo quanto é lugar, mas a gente vê que em setores definidos, tem setores definidos para cada vereador. Então, isso foi uma coisa muito legal. O Bandeira conta com o apoio da classe política e ele construiu com a bancada federal também uma relação muito legal, que aí permite com que esteja acontecendo essa nova Amambai, que antes do Bandeira era uma coisa e depois do Bandeira completamente diferente. E aí eu rendo minhas homenagens ao meu companheiro. Eu sou suspeito, porque eu falo, antes Bandeira e pós-Bandeira não tem. Com certeza. Eu fui o prefeito que mais trouxe verbas, né, mais para Amambai. Asfaltou Amambai 100% praticamente, empresas, indústrias se instalando. Capacidade de ouvir que eu não consigo entender. Que paciência, não é? Ouve muito legal. O Bandeira é muito legal. Entendeu? O trabalho que a gente tem feito aqui com os índios, com os indígenas, o respeito que ele tem com a população. Passamos e fizemos algumas visitas hoje, Digão. Vamos visitar aí algumas pessoas. Pô, é muito legal, cara. É o doutor Bandeira. Doutor Pedro Pedrocian falava uma coisa, você falou para eu falar as coisas que eu sei. Uhum. Vou falar aqui uma. O cara mais difícil da gente fazer campanha, Paulo, ele era engenheiro, eu era engenheiro, eu sou engenheiro, é o médico. Não, doutor Pedro, como é isso? Por que você fala que é o mais difícil? Ele falou, porque o engenheiro entra numa casa, chega até a sala. O médico vai atender o filho da pessoa no quarto. É diferente, né? O que a gente vê com a população com Bandeira é que ele é o medicão aqui da cidade, é aquele cara que atende todo mundo, que estende a mão amiga, todos os setores. Eu acho que isso é muito legal. Bacana. Sei aí que tem verba sua para escolas reformadas acabando agora, né? O Felipe ficou pronto, o Fernando vai iniciar as obras, tá vindo verba para o Dom Aquino também. Como é que é? Rapaz, esses vereadores daqui são competentes, viu? Vou falar um negócio para você. Os caras não saem de lá. Tem uma tal de vereadora Cida. Conhece, não? Ouviu falar? Conheço. Rosalinda. Conheço também. Lígia. Opa! Lá virou, assim, é o escritório daqui da Câmara Municipal. Eles tá não é só as três, né? Não só as três meninas, né? Tem o Brito, tem o Jefferson, tem o Odil, né? Uhum. Não posso esquecer o Baiano também. E dizer assim, a gente tem amigos, né? E a gente faz com amigos. Então, fica muito legal porque a gente define o que fazer em conjunto. Então, por exemplo, Bandeira passa algumas missões que todo mundo fala, a missão é impossível. Quem que acreditava que a MS 289 pudesse ser licitada? Todo mundo fala, quero ver. Temos até que falaram umas besteiras por aí, né? Mas está licitada, vai começar agora em agosto, a obra da MS 289, Amambai Juti, se Deus quiser. E é uma coisa que é o pedido máximo aqui, né, da nossa cidade. Mas enquanto o povo acha que a gente não está trabalhando, né, os vereadores e o Bandeira estão me pedindo e a gente está fazendo contatos, inclusive com uma definição
da possibilidade da gente fazer também um mini anel. Importante, tira do centro da cidade um fluxo de veículos pesados que efetivamente não deixa nada aqui em Amambai, é só de passagem. É só de passagem. Não é isso? Então, se é só de passagem, se é só para comer o lanchinho, vai comer o lanchinho, eles vai deixam, embora. às vezes eles deixam destruição, morte. Então, e a gente não pode... É o progresso passando. Né? O agronegócio funciona em função disso, as outras cidades também. Mas, se puder ter o mini anel, Que é uma maravilha. é uma obra maravilhosa. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, porque o Eduardo Rido tem essa visão, nosso governador, né? E nós estamos trabalhando nesse sentido junto com o nosso prefeito Bandeira e os vereadores aqui. Bacana. Tá? Vamos lá, tinha mais coisa. Tem uma coisa que eu roubei do senhor. Ah, é? Eu vou contar. Eu quero saber essa conversa. Eu lembro que eu ia gravar o senhor e na campanha do... Eu fiz os vídeos da campanha do Fischer, lembra? Lembro. E de alguns. E o senhor gravava e falava assim, tamo junto, né? Tamo junto. Tamo junto. É isso E aí. eu adequei. Toda vez que eu falo alguma coisa assim, tamo junto. Tamo junto, legal. É. Agora pegou isso. E isso foi do Paulo Corrêa, né? Essa convivência que a gente tem com um político maravilhoso e Obrigado, que eu admiro bastante, viu? Obrigado. Paulo. Estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando. Paulo, se você pudesse... Isso aqui é uma pergunta clichê do programa da gente, mas se você pudesse dar um conselho pro Paulo Corrêa criança, pro Paulinho, o que você falaria para ele hoje? Com toda a sua experiência, qual o conselho que você daria pro Paulo Corrêa? Rapaz, aí você pegou pesado, hein? Vou tentar te responder com todo o amor que eu tenho no meu coração. Quer dizer, pro Paulinho, pequenininho, que tivesse ficado mais tempo convivendo com a mamãe Terezinha Araújo Corrêa. Vou dizer por quê. E aí é uma coisa que você me tocou. A minha mãe morreu com 46 anos de idade. Então, eu estou fazendo agora em julho 66, eu vou ter 20 anos mais do que a minha mãe morreu. Morreu uma criança, né? Nós somos 4 irmãos. E eu fui estudar no Rio, então daí para frente eu perdi um pouco de conviver. Eu daria o conselho de ter ficado, esperado para fazer a faculdade, para ter convivido mais com a minha mãe, que me deu muita sabedoria, que me ensinou muita coisa nessa vida. Eu digo que o meu pai era o paizão, era o homem da casa, tudo certinho, mas a minha mãe forjou o meu caráter. Tanto é que a gente tem um projeto de prevenção de câncer de mama, porque minha mãe morreu de câncer. E eu tenho um projeto de prevenção de câncer de mama que chama Grupo Onça Pintada, que eu ajudo, e que é uma coisa que a gente fez para a saúde da mulher, muito voltada a esse respeito que eu tenho pelas mulheres, e da gente construir um projeto que faz o que nenhum outro órgão governamental faz, que é diagnosticar no cedo. Se você diagnostica no cedo câncer de mama, você consegue salvar todo mundo. Se você diagnosticar no tarde, é muito difícil, é um câncer muito invasivo e que ceifa a vida de várias mulheres. Nós já temos 70 mil mulheres atendidas no estado, começamos no ano 2000, várias dificuldades, gente torpedeando de tudo quanto é lado, mas a gente conseguiu várias parcerias importantes. Um dos grandes parceiros importantes é o Eduardo Riedel e o governador Reinaldo, que me possibilitaram uma viatura nova para que a gente pudesse ir nas cidades. A gente faz isso nas cidades do interior, nos quilombolas, nas aldeias indígenas, nos assentamentos. A gente leva a saúde aonde precisa de saúde. Isso você sabe que é difícil de fazer. E eu sou engenheiro civil, não tem nada a ver com isso. Eu fiz isso em função de homenagear a minha mãe. Então, se eu pudesse dar um conselho para o Paulinho, que ele tivesse ficado lá com a mãe dele mais tempo, porque ela era maravilhosa e ela é minha grande ídola na vida, se eu posso dizer isso de coração. Sei que seu tempo é curto aqui, né? Vou deixar o microfone aberto para você fazer alguma consideração. Eu tenho uma perguntinha. Olha lá, opa, chegou uma perguntinha. Chegou uma pergunta. Pode isso, Pode. Diego? Pode isso, é o meu co-host, o Raul. Ah, o Raul. É que eu tenho Raul, que... depois que eu ganhei a canequinha, que eu vou levar, queria agradecer a você, fiquei feliz, tá, de estar aqui com você. Vai estar lá no meu gabinete. A Cida, que vai lá pouco, ela vai servir água para mim lá. Ah, não, e vou contar mais uma coisa. Antes do Raul fazer a pergunta,
A primeira live no gabinete do deputado Paulo Corrêa foi eu quem fiz, né? Foi verdade. É verdade. Né? Lembra disso? Lembro perfeitamente. E olha, vou falar um negócio para você. Eu tenho 3 netos. Você me falou para contar. Você vai fazer a pergunta, né, Raul? Vou. Mas eu tenho 3 netos. E a minha filha, cara, é outro pepino também. Com 38 anos de idade, teve câncer. E é uma coisa recorrente na minha família. O pai morreu de câncer também. Minha filha teve câncer no pescoço. Foi operado por esse médico maravilhoso, que é o nosso secretário de saúde atual, né, Dr. Maurício. E aí fui para São Paulo. Nós fizemos lá 33 radioterapia e 3 quimioterapia. Foi sofridíssimo. Teve queimadura de 2º grau no pescoço. E ela tem uma filhinha, que chama-se Olívia, né? Olívia. E agora ela veio falar, pai, eu engravidei de novo. Então ela está esperando meu quarto neto, que é menino, e vai ter o nome de Frederico. Então nós estamos aguardando ansiosamente para outubro o Frederico. Isso me enche de orgulho. Mas eu estou falando tudo isso para falar para você do Arthur, que tem a irmã Helena, que é filha do Kenneth, meu filho. Que aqui em Amambai, eu queria dizer, tá? Tem um tal de vô da Bianca, minha nora, aqui. Você sabe quem é, não? Hã? Tem que falar, Silvia? Pode falar. É o seu Raul, que corta cabelo só há 70 anos ali no quartel, e a sua esposa, que são gente da nossa casa. Mas o Keninho, que é meu filho, teve um filho. E sabe como é que é o negócio, né? As meninas chegam mais com a gente, né? Com os avós homens. Sim. Então, a Helena é mais chegada, a Olívia é mais chegada. E eu teve a festa junina da Assembleia agora, lá, primeira festa junina da Assembleia. E eu levei o Arthur. Quando a gente entrou na festa, ele falou, vovô, eu gosto muito dessas festas que você me leva. Pô, mas o som precisava ser tão alto. Então, cara, aí ele me ganhou, porque aí ele compartilhou comigo uma coisa que eu acho também. É muito alto, cara. Eu não sei se eu tô ficando velho. Eu não sei se eu tô ficando velho, eu entrei nessa, porque eu não consigo mais ficar com sons tão altos. É verdade. E ele me falou isso, eu achei muito, muito legal. Mas eu queria ver o que o Raul, Super Raul, tem. Não, eu queria perguntar para o senhor, porque o senhor já tem uma caminhada muito grande política, e eu acredito que por isso o senhor encarou, por exemplo, essa transição que aconteceu muito para a era mais digital da política, né? Tipo, antigamente era muito mais só televisivo, então tinha um jeito de um trato de você poder fazer política e se comunicar com a população, que geralmente é a coisa principal, você conseguir executar as coisas politicamente da melhor maneira, sempre é através do seu contato direto com as pessoas e a população. Então, eu queria saber a opinião do senhor, como que foi essa transição, que o senhor viu que realmente transitou muito para o digital, como que foi essa tua adaptação com essa nova era digital e como que o senhor encara essa diferença dessa época que era menos digital, hoje que tudo, a informação é mais rápido, tudo rede social e tudo mais, como que o senhor encara isso para a política? Algo muito bom, algo meio cauteloso, as duas coisas, como que o senhor encarou isso? Com certeza foi um baque muito grande, foi uma super modificação. Agora, eu vou, se você me permite, Raul, eu queria até depois deixar o telefone do Kenneth, que é aí a esposa do Kenneth, que é a Bianca, é da dona Cleide do seu Zé Raul, que são os avós que moram aqui na cidade. E a gente tem muito orgulho do Kenneth porque ele é referência em marketing digital. Eu queria te falar sobre isso. E eu tenho muito orgulho do meu filho, então, se você deixar uma palhinha para responder essa pergunta. À vontade. Meu filho, lá atrás, virou para mim e falou, pai, não passa nada do seu patrimônio para mim, senão eu transformo tudo em computador. Eu falei, esse cara está louco, né? E aí eu vi o que ele estava falando para mim. Ele tem hoje 150 funcionários em Campo Grande, que trabalha com marketing digital, e ele é referência nacional da Fundação Getúlio Vargas. Ele é professor, nunca deixou, não quer largar de ser professor de jeito nenhum. É um troço muito legal. E ele, dando aula, sendo professor, ele é referência de inteligência artificial no Brasil.
né? Então, assim, eu sei todo esse processo porque ele me ensinou. Mas para mim, era um grande mistério no começo. Mas eu vou dar para você Raul e Digo, eu vou dar para vocês aqui a minha definição. Como é que você ganha para senador 10 milhões de votos em São Paulo? Você sabe, em 45 dias? Pois é. Você sabia que o nosso astronauta teve 10 milhões de votos em São Paulo, no estado de São Paulo? Como é que ele fez se não tivesse essa arma secreta aqui? A estratégia, né? Estratégia não, é a arma secreta mesmo de você fazer na mídia social, de você. Porque é o seguinte, em 45 dias, se dividir, que ele faça 10 reuniões por dia, se cada reunião dessa tiver 1.000 pessoas, ele não atingiria nem 3% dos 10 milhões de votos, 300 mil pessoas, ele não atingiria. Então, assim, isso dá velocidade e isso trouxe uma coisa diferenciada na campanha política. É aqui, do jeito que eu estou falando agora para você, com liberdade, aqui, da gente fazendo esse podcast, dizer o que eu penso, o que eu faço e o que eu construo. As pessoas vão me conhecer um pouco mais. Nos órgãos de imprensa tradicionais, normais, a gente não conseguia fazer isso. Não tinha essa abertura, né? Não tinha como fazer. Então, uma coisa soma-se à outra. Tem que acabar... De jeito nenhum, ao contrário, tem todo o espaço que tem. Mas a mídia social veio para ficar. E isso é uma coisa que, graças à mídia social, eu fiz campanha em 52 municípios de 79 e eu sou ligeiro, eu ando mesmo. Eu sei. Me chamam de lobinho, que eu ando mesmo. Né? Mas eu falo para você, se não tivesse a mídia social, eu não atingiria a quantidade dos 49 mil votos que a gente conseguiu no Estado, graças a cidades como Amambai, que me adotaram aqui como filho e me adotaram como companheiro. Mas aí, se não tivesse mídia social, não chega o nosso recado. E hoje, posso dizer para você que, através da mídia social, a gente consegue várias coisas. As pessoas de mais idade hoje estão ligadas no Facebook e no Instagram para ver o que está acontecendo. Estão arrumando até namorado, cara. Tá bem modernão, né? Não está modernoso o negócio? Tá modernoso o negócio. Então, assim, eu acho que isso veio para ficar. É uma coisa que cada vez mais vai setorizar, como você está fazendo aqui, Rodrigo, o OdigoCast, que isso chega de outro jeito. Mambai, podcast, 5 anos atrás tinha? Não. É isso. E tem hoje e as pessoas veem. Então, é um jeito de você levar para a pessoa conhecer a classe política, para ver com quem que ela está votando, para poder cobrar. Tem muita gente que você não consegue nem ver, nem cobrar. O cara só vem na hora da eleição. Graças a Deus, eu estou aqui hoje para agradecer, se você me permite, os votos que eu tive aqui em Amambai, mas para dizer do nosso compromisso cada vez mais forte. E aí você copiou uma coisa, Digão, lá do Paulo Correia, e o que mais tem copiado as pessoas é outra coisa. Posso fazer? Pode. Por amor a Amambai. Então, tamo junto. Tamo junto. Obrigado, Paulo, pela sua presença aqui no DigoCast. Fico honrado. Obrigado, amigo. E obrigado muito por você ter aberto esse espaço. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Cada vez mais, se a gente pudesse aproximar para a população conhecer o nosso trabalho, é isso que interessa para a gente. E eu estou aberto para aceitar sugestão, cobrança, mas, acima de tudo, para trabalhar junto. Tamo junto. Tamo junto.